Olá, alunos, tudo bem? Como que vocês estão? Então, hoje nós vamos dar continuidade à matéria na cultura do arroz e vamos dar continuidade falando sobre biologia. Então, primeiramente, falando sobre a cultura do arroz, ela é uma gramínea anual e ela é adaptada às condições de solo alagado. Então, a cultura do arroz, nós podemos tanto cultivar nas terras altas, que é arroz de sequeiro, que a gente fala, ou em várzea, né, que é o arroz irrigado. Aqui no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, nós temos que são os principais produtores a nível nacional. Eles são responsáveis pela maior parte da produção. E o cultivo é arroz irrigado. Então, aqui só mostrando, né, que dentro da família Oryza, nós temos as divisões. E aqui nós temos a Oryza sativa. A Oryza sativa é uma espécie. Dentro dela, nós temos duas divisões importantes, que é a comunis e a brevis, que é uma subespécie. E aí, dentro da comunis, nós temos a subespécie, a prole, na verdade, né? A subespécie aqui em cima. Nós temos a índica, a japônica e a javânica. Então, só para chamar atenção, né, para essas três espécies aqui, que nós vamos acabar estudando um pouco mais. Então, aqui falando da característica de cada espécie, então, dentro da espécie índica, da espécie japônica e da espécie javânica. Então, a característica das folhas, por exemplo, como que eu posso diferenciar? Só falando, então, que a espécie índica ela é adaptada aos trópicos e a espécie japônica ela é adaptada às regiões temperadas e tropicais de terras altas. Então, a folha, dentro da índica, elas são largas e um verde mais claro. Já na japônica, elas são mais estreitas e o verde é mais escuro, a coloração é mais escura. E na javânica, nós temos folhas largas e verde claro, coloração verde clara. O perfilhamento. O perfilhamento, então, na índica, ela é maior, tem um alto perfilhamento. Então, a formação de perfilhos dentro da espécie índica, ela é maior. A japônica é médio e a javânica é baixo. A pilosidade da palha e lema, lá na semente. A índica é fina e curtos, na japônica é densos e longos, então a palha é densa e o lema é longo. E na javânica os dois vão ser longos. Os grãos da índica eles vão ser finos, mais estreitos. Na japônica os grãos eles vão ser curtos e redondos. E na javânica eles vão ser largos e mais espessos. O degrane ele vai ser elevado na índica. Aqui na japônica ele vai ser baixo. E o degrane na japônica, os dois vão ser baixos. Sensível ao fotoperíodo, quando é influenciado pelo fotoperíodo. A índica e a japônica, elas são variáveis, e a javânica, ela não é influenciada, ou pouco influenciada, pelo fotoperíodo. Então, aqui estão mostrando as sementes da japônica, né? Eles são mais curtinhos e mais gordinhos, né? E a índica aqui, ó, eles são mais estreitos. Aqui está mostrando também como que é uma panícula da espécie índica e como que é da japônica, quando comparado com um híbrido, né? O híbrido tem bem mais panículas do que a índica e a japônica. Formação de panículas, né? Então, aqui tem a existência de 6 grupos. O grupo 1 eu tenho a índica e no grupo 6 eu tenho a japônica e a javânica. E nos demais grupos são espécies intermediárias. Agora, vamos falar da morfologia da cultura do arroz. Começando pela raiz. Aqui falando, então, primeiramente da raiz, nós temos 80% das raízes, lembrando que são raízes adventícias, né? Não é pivotante, são raízes adventícias. 80% vai estar nos primeiros 20 centímetros na camada do solo. Lembrando que em solo cultivo irrigado, nós vamos ter até uns 40, 50 centímetros a capacidade de crescimento das raízes. E quando for arroz de sequeiro, terras altas, esse comprimento pode chegar até 1 metro de comprimento. Então, aqui nós temos a semente, e essa semente ela vai ser plantada no solo, no caso, terras altas, né?
Então, o que que acontece? Aqui nós vamos ter o crescimento dessa raiz seminal. Então, a primeira raiz que é exposta é a raiz seminal e a parte aérea ela é chamada de coleóptilo. Nessa região aqui nós temos o mesocótilo e aqui nós temos as raízes nodais ou raízes adventícias. Então, a primeira raiz que vai surgir é a raiz seminal. E nessa região aqui, ela tem capacidade de emitir novas raízes, que vão ser as raízes que vão manter essa planta até o ciclo dela. Então, a primeira raiz são as raízes seminais, depois elas são substituídas por essas raízes adventícias, que vêm a partir desse nó que tem aqui. Então, o sistema radicular do arroz é formado basicamente de raízes adventícias, né, que são oriundas dessa região nodal, que nós percebemos aqui assim. Cada nó tem a capacidade de produção de 5 a 25 raízes e tem também a capacidade de raízes secundárias e terciárias. Então, assim como a parte aérea tem a capacidade de emitir novos perfilhos, as raízes também têm capacidade de emitir raízes secundárias e terciárias. Nós observamos aqui, né? Nós temos as raízes primárias e dentro da raiz primária nós temos outras raízes que são chamadas de secundárias e quem sabe até terciárias. Aqui nós vemos a emissão da radícula, então. Aqui estou mostrando, então, que quando cultivado em condições anaeróbicas, as raízes obtêm o suprimento de oxigênio via aerênquima. Então, o que isso quer dizer? Nas raízes, nós temos aqui, ó, nós conseguimos observar isso que é um parênquima, com grande lacuna, consegue acumular oxigênio aqui dentro. Acumular não, tipo, armazenar, né? Então, o que acontece? Ele é chamado de aerênquima também, ou parênquima com grandes lacunas. E aqui ele é armazenado. Então, a planta, a parte aérea, ela faz o envio do O2, né, para crescer, para estimular o crescimento das raízes, né, porque a raiz pensa assim, aqui abaixo do solo, abaixo no caso, o solo está inundado, então eu não vou ter a presença do oxigênio aqui nas raízes, vai ser uma condição anaeróbica, né? Eu não tenho a presença do oxigênio. Então, como que essa planta vai respirar? Então, o O2 ele é armazenado aqui nessas lacunas, através do aerênquima. Então, o aerênquima ele fica nas raízes e ele tem uma ligação direta com o colmo e a parte aérea, com as folhas, né? E que acaba enviando esse O2 necessário, né, para o crescimento das raízes. E por isso também que o crescimento das raízes no solo inundado, ele é limitado até uns 30, 40 centímetros. Aqui, então, só mostrando que após as raízes nós vamos ver o como. O como, então, ele é composto de nós e entre nós. Cada genótipo pode variar de 13 a 16 nós entre nós por como. Então, a questão do tamanho, a questão do alongamento, a questão da resistência do como, né? Lembrando que quanto maior o diâmetro do colmo, digamos, maior resistência ao acamamento. Só que isso vai variar de genótipo para genótipo. A altura também vai ter essa variação. Então, aqui estou mostrando um entrenó. Aqui nós temos um nó. E a partir dos nós, cada nó vai ter uma gema. E essa gema vai estimular o quê? Vai estimular a formação de uma bainha e de uma lâmina. Então, aqui estou mostrando que nós temos uma bainha. Aqui nós temos um septo nodal. E aqui nós temos uma lâmina. Aqui nós temos a lígula e aqui nós temos a aurícula. Então, aqui estou mostrando um como jovem, aqui e aqui um como maduro. Lembrando que nós temos os comos principais, e esses comos principais, com esses nós, eles podem dar origem aos perfilhos secundários e os perfilhos terciários. Então, o primário, então esse como primário aqui, por exemplo, ele pode dar origem aqui, digamos, vamos chamar esse aqui de secundário. Esse secundário aqui pode dar origem a um terciário. Então, é com isso que acaba vindo o perfilhamento. Aqui mostrando, então, como tem essa capacidade de fazer o perfilhamento. Então, tem o sincronismo na emergência de perfilhos, folhas e raízes. Então, ao mesmo tempo que eu vou ter a formação do perfilho,
esse perfilhamento ele vai ter o que? A parte aérea e as raízes. E o perfilho e as raízes emergem simultaneamente a partir do terceiro nó. Então, o que que acontece? Até o terceiro nó, quem sustenta essa plantinha é ainda a raiz, é aquela raiz seminal. Os nutrientes e o amido que está dentro da semente ali do endosperma é o que mantém aquela planta. Então, até a emissão da terceira folha, aonde que a planta tira energia? Lá do endosperma e daquela pequena raiz seminal que ela emitiu. A partir da terceira, quarta, quinta folha, começa a surgir as raízes nodais, as raízes adventícias. Com isso, a planta se torna autossuficiente e não depende mais só da energia que está dentro do endosperma e da raiz seminal. Então, a partir do terceiro nó, o nó número 3, é que nós vamos ter a emissão de novos perfilhos, que vão ser secundários e terciários. Então, aqui só mostrando, né? Aqui, ó, nós já temos um perfilho. Então, o desenvolvimento foliar do como principal e dos afilhos. Pode ser chamado de perfilho ou afilhos também. Nós temos afilho 1, afilho 2, afilho 3 e afilho 4. Aqui, só mostrando o primeiro afilho. Aqui, mostrando, né? Aqui nós temos o primeiro afilho, aqui nós temos o afilho 2. E aqui mostrando, né, o afilho 1, aqui nós temos o 2, aqui nós temos o 3 e aqui vai surgir o afilho 4. E dentro, né, desses afilhos, nós vamos ter a disposição alternada das folhas, né? As folhas, elas surgem de maneira alternada. E com isso, né, nós vamos ter outros afilhos dentro desse afilho aqui. Então, vai ser afilho primário, secundário e terciário. A morfologia da folha, então. Então, na morfologia da folha, nós temos a emissão. A primeira folha, nós chamamos de prófilo, que é a emissão da primeira folha. Ela se chama prófilo. A partir disso, nós vamos ter o quê? O crescimento desse prófilo, dessa folha. Nós vamos ter o quê? Uma bainha foliar, uma lâmina foliar. Nós vamos ter o crescimento da segunda folha, e assim subsequente. Aqui nós já temos o crescimento da terceira folha. Então, só para lembrar, né, que aqui nós temos a emissão do coleóptilo juntamente com o prófilo. Então, a primeira folha nós chamamos de prófilo. Então, aqui só falando, né, a emergência da segunda folha começa antes da primeira completar o seu ciclo. Nós conseguimos perceber aqui, né, nós tivemos a emissão da segunda antes que a primeira esteja pronta. E a mesma coisa acontece com a terceira. Nós vamos ter a emissão da terceira antes que a primeira esteja pronta, que a primeira o seu crescimento. Aqui só mostrando, né, que a parte aérea, nós vamos ter esses aerênquimas também, né, que são os bolsões de ar, que ele tem a capacidade de armazenar o oxigênio aqui dentro, que são os aerênquimas, né, que nós conseguimos verificar bem. Aqui nós temos a lígula e aqui nós temos a aurícula, que circunda a lígula. E aqui nós vamos ter a bainha, né, e aqui nós vamos ter a lâmina foliar. Aqui nós temos a panícula, então, que é a parte dos órgãos reprodutivos da cultura do arroz. Então, o que que acontece? Aqui nós temos o último entrinó, e a partir desse último entrinó é que vai surgir a inflorescência, e isso aqui nós denominamos de panícula. Então, o órgão reprodutivo do arroz principal é composto pela panícula. E como que eu vou identificar isso? Porque no final, no último entrinó, aqui nós vamos ter o crescimento dessa folha. Essa folha, ela tem são essas folhas aqui, são as folhas bandeiras. Então, ela tem um tamanho, digamos, ela é mais larga e ela é mais comprida em relação às demais folhas aqui, ó. E ela vai estar sempre ereta aqui em cima. Então, essa folha, ela tem uma capacidade, uma responsabilidade muito grande, que é a questão da fotossíntese também, né? Principalmente. Então, ela tem que estar sadia, saudável, né? Para realizar a fotossíntese. Então, eu tenho a emissão da folha bandeira, e quando eu tenho a emissão da folha bandeira, eu sei que a minha cultura está entrando no estágio reprodutivo já.
Aqui nós temos a panícula, então, e aqui estão mostrando o último nó do colmo, né? Nós vamos ter uma ramificação. Aqui nós temos a raquis principal e a essa ramificação também. Nós temos a ramificação primária, a secundária e, quem sabe, até terciárias. Aqui nós temos os pedicelos, né? Que é o que conecta a semente até o ramo secundário. E aqui nós temos as espiguetas, né? Que é onde vai acontecer a polinização e a fertilização. Lembrando que aqui no encontro da lema com a palha, eu tenho o apículo. O encontro da lema com a palha é chamado de apículo. Nós temos aqui o arista, né? Aqui, ó, a arista. Então, aqui nós temos a lema, que no caso vai cobrir aqui. Aqui nós temos, no caso aqui, a palha. Aqui do outro lado é a lema. As glumelas aqui embaixo, ó. As glumelas são aquelas flores estéreis. E a flor do meio, né, é que dá origem à espiga, a espiguetinha aqui. Então, aqui, dentro dessa cariópse aqui, o que que nós temos? Nós vamos ter a formação do endosperma. Aqui nós temos o endosperma amiláceo, que é quando entra em contato com a água, é ele que vai ter a capacidade de sustentar a planta até a terceira emissão da folha. A parte mais externa, então, é o pericarpo, depois vem o tegumento, nucela, a capa de aleurona e no interior é o endosperma, o amiláceo, onde fica o amido, na verdade. E a parte do embrião, né, ela fica aqui assim, ó. Então, quando eu vou fazer o plantio, o que que acontece? Vamos falar de terras altas, né? Se eu tiver um solo seco e a água não entrar em contato com o embrião, não passar pelo tegumento aqui, pela cariópse, o que que acontece? Eu não vou ter germinação. Então, eu tenho que ter contato com a água, entrar em contato com a água, porque entrar em contato com a água vai estimular a germinação, né? Dando origem a uma nova planta. Aqui, então, falando da fenologia do arroz, né? Nós temos duas fases principais, sendo que elas são estratificadas. Então, nós temos a fase vegetativa e a fase reprodutiva. Dentro da fase vegetativa, nós temos o plantio, desde o plantio, a semeadura, né? Nós temos o perfilhamento completo. Então, quando eu termino o perfilhamento, que é o quê? Eu tenho a diferenciação floral, que é quando eu tenho o surgimento da folha bandeira. Surgiu a folha bandeira, eu já começo, né, ter a emissão de panículas. E isso dá início ao quê? Dá início ao florescimento, que entra na fase reprodutiva e vai até a colheita. Então, aqui mostrando, né, a estratificação dentro da fenologia, o que o S é a semeadura. Após a emissão da parte aérea, eu vou para a fase vegetativa. Eu tenho a diferenciação floral, eu entro na parte reprodutiva. A emissão do prófilo, né? Ela, digamos, não é uma folha verdadeira. A folha verdadeira é quando é essa folha aqui, ó. Essa folha aqui é a folha verdadeira. Essa aqui embaixo, que mal se enxerga aqui, é a prófilo. A primeira folha emergente, mas a primeira verdadeira é essa aqui. E essa aqui já é a segunda folha. Então, quando eu tenho um colar visível que vai emergir a primeira folha verdadeira, eu já estou no estágio vegetativo. Ó, aqui, ó, nós conseguimos ver o colar, ó, e aqui eu já tenho a primeira folha que já está emergindo a segunda. Então, dentro disso, né, eu tenho o V1, tenho o V2, a segunda folha, a imersão da terceira, da quarta, da quinta, e assim vai. E nós conseguimos verificar, né, que aqui, ó, até o V3 eu não tinha nenhum perfil, né? Aqui no V4 eu já consigo verificar a emissão de um perfil secundário. Aqui, ó, a folha bandeira com colar visível. Quando tem o colar visível e está emitindo a folha bandeira, eu entro na reprodutiva. Quando entrei na fase reprodutiva, eu tenho aqui R0, R1 e R2. O início da panícula, então, quando eu consigo ver, nós chamamos até de emborrachamento, né? Nós conseguimos observar aqui, ó, a panícula. Então, é como se eu tivesse a questão do emborrachamento, né? É perceptível a formação da panícula dentro do colmo, só que ela ainda não emergiu. Então, aqui ela está fazendo a diferenciação ainda.
E aqui, folha bandeira com colar visível. Aqui, assim, ó, nessa parte aqui, nós chamamos de emborrachamento, porque é perceptível que a panícula está aqui dentro, que ela está em formação ainda, mas ela não emergiu. Ela vai emergir aqui, ó. Então, quando ela emergir, é que acontece a diferenciação. Então, aqui, ó, só mostrando, fez um corte, né? Olha aqui, ó. Aqui nós temos a panícula em formação dentro do como. Primeiro vai acontecer a polinização e a fertilização na parte superior e depois na parte da base. Então, a polinização e a fertilização primeiramente acontece na parte superior e depois vai acontecer na parte baixa. Então, aqui nós vamos ter a antese. Aqui nós vamos ter, então, a expansão, né, desse grão. Ele vai passar pelas fases de grão leitoso. Então, a fase de grão leitoso é ao pressionar uma espigueta, né, sai um líquido branco do seu interior. Aqui nós temos grão pastoso. Na fase de grão pastoso, né? Então, quando você apertar uma semente assim, tem uma massa farinácea. E aqui nós vamos para o grão farináceo maduro, né? Quando você aperta esse grão, né? Ele quebra facilmente ao ser pressionado. Então, ele não está totalmente rígido ainda. Então, aqui está mostrando, né, que conforme ele vai passando do grão leitoso para o grão pastoso e para o farináceo duro, ele vai mudando a coloração já. Aqui do R5 até o R6, nós vamos ter a formação do endosperma, do aleurona, né? E do acúmulo do amido. Aqui ele é ligado pelo hilo, então é que nem na soja, né? Eu tenho o acúmulo. Então, nessa fase aqui, o que acontece? Nessa fase aqui, tudo que a planta acumulou de fotoassimilados, que fez fotossíntese, ele vai ser enviado para o grão. Aqui nós temos o enchimento de grão, e quando ele atinge o seu máximo, eu começo a ter o amadurecimento, a maturação desse fruto. A maturação desse grão, na verdade, desculpa. Então, aqui, conforme vai tendo a maturação, ele vai passar por grão leitoso, grão pastoso, grão farináceo, grão duro, até o R8. Então, aqui estão mostrando os estágios fenológicos, todos eles, tudo junto, né? O estágio de plântula, que vai do S0 até o S3. Os estágios vegetativos, que é quando eu tenho a emissão do como principal da primeira folha até a formação da 13ª folha. Isso varia de genótipo para genótipo, né? Eu posso ter 13 folhas, eu posso ter 16. A partir disso, né, quando eu tenho a emergência da folha bandeira e eu tenho o início que começa a sair a panícula, assim, a emergência da panícula, começa então o meu estágio reprodutivo. E aqui eu tenho até o R9, né? Todos os grãos atingiram a maturação completa e a cor da casca tá marrom já. Então, era isso, pessoal. Curtam o vídeo, ativa o sininho e até a próxima.